Olá, sejam novamente bem-vindos aqui ao canal Por que Não Adotar? Esse espaço seguro onde nós podemos conversar abertamente sobre o tema adoção, principalmente a adoção tardia, que é um foco um pouco mais direcionado a essa questão, a esse tema referente a crianças e adolescentes um pouco mais de idade, um pouco fora do perfil padrão, onde a grande maioria dos adotantes, das pessoas que estão habilitadas, tem um interesse principal em adotar bebês. Muito bem, hoje é o Dia Nacional, onde se comemora o Dia da Adoção, dia 25 de maio. Desde 1996, ou seja, em 1996, foi o primeiro grande marco desta comemoração, onde grandes entidades, grandes associações envolvidas com esse tema de adoção se reuniram e começaram a aplicar nesse dia ou nesta data uma espécie de formalização de um dia para se comemorar, para se falar de uma forma até mais leve, mas também com muita seriedade sobre o assunto. Anos depois, em 2002, finalmente se concretizou esta data através de uma lei, ela é documentada, onde garante realmente a data como a data correta para esse aniversário. Vamos dizer que seja esse aniversário. Mas todo esse assunto ele é muito sério, em virtude que a adoção, desde que legal, isso garante a nossa Constituição. Lá em 1998, quando a nossa Constituição, a nossa última Constituição foi escrita no artigo 227, onde garante os direitos às crianças, jovens e adolescentes, isso já está tudo muito bem estipulado, já é legal, é um direito, são direitos garantidos de todas as crianças, jovens e adolescentes. Essas crianças, elas têm, sendo naturais ou sendo adotivas, elas têm direitos absolutamente iguais, desde que todo o processo seja legal. É por isso que é tão importante quem quer ser pai, quem quer ser mãe, realizar esta louca aventura, que vamos chamar desta maneira, porque é uma aventura mesmo, você ser pai, ser mãe, indiferentemente se for de um filho biológico ou um filho adotivo. A profissão pai e mãe é uma aventura muito grande, é algo muito legal, muito divertido, muito prazeroso. Então, lá na Constituição já estão garantidos os direitos legais dessas crianças. É uma obrigação, não é opcional, é uma obrigação da família garantir a educação, a saúde, a alimentação, profissionalização, lazer, entre outros direitos que todas essas crianças e adolescentes merecem. É uma obrigação da família. Se o Estado tem as suas obrigações, sim, e tem, a família também tem. É importantíssimo que quem deseja, quem quer ser pai e mãe, compreenda que o Estado é só uma ferramenta a ser usada. As responsabilidades de verdade são da família. Seja a família específica ou a família ampliada, às vezes, também colabora, também auxilia. Perfeito, sem problema algum. Mas é uma obrigação da família garantir a educação dos seus filhos, garantir o lazer dos seus filhos, garantir uma série de questões que vão transformar estas crianças, jovens e adolescentes jovens que sejam,
em futuros cidadãos de qualidade, de excelência, sim, é um dever da família. Não tira o corpo fora, não tirem o corpo fora jamais. Pensem da seguinte forma: seus filhos serão um reflexo da sua educação, do seu empenho, do que você pretende apresentar a eles, eles irão amplificar, inclusive, esses conhecimentos. Porque é um dom das crianças, é um dom desses jovens. Eles captam o que você tem a ensinar e aplicam de uma maneira muito mais moderna, mais interessante, mais... Não tem uma palavra específica para dizer isso, mas eles são um reflexo, sim, do seu conhecimento, são um reflexo do que você passou para eles e aplicam de uma forma inovadora, uma forma nova. Seria dessa maneira. É muito bacana isso, importantíssimo. Bem, muito importante lembrar o seguinte: hoje em dia, nesse Dia Nacional da Adoção, vamos falar um pouquinho dessa parte matemática. Por que não fecha tanto? Fazem alguns anos que na fila de adoção existem adotantes habilitados, se mantém na média entre 8 e 10 habilitados à adoção para cada criança que está regular para ser adotada. Existe todo um processo legal até esta criança estar realmente habilitada também a ser adotada. Ela tem que ser retirada, ela tem que se remover da história dessa criança o passado onde ela era vinculada a uma outra filiação, a uma outra paternagem, uma outra maternagem. Tirando esse momento onde a criança já está 100% apta a ter uma nova família, aí que eu me refiro, que são de 8 até 10 pretendentes habilitados para cada uma das crianças. Mas, então, por que tem tanta criança lá? Por que ainda segue tendo 8 a 10 crianças para cada habilitado e seguem lá por anos e anos e anos? Simples. Por uma série de motivos, mas o primeiro deles é o perfil. O primeiro motivo é o perfil. O perfil dessa criança que está lá, apta a ser adotada, não é o perfil da criança que o adotante busca. Parece triste, e até é um pouco triste mesmo isso, porque se é um filho biológico, não existe essa escolha. Venha o que vier. Mas para os adotados, isso muda um pouco. E essa mudança é que traz tanta diferença, tanta disparidade entre a quantidade de pessoas habilitadas e a quantidade de crianças para serem adotadas que permanecem no sistema, que seguem lá. Uma coisa, eu não vou me ater muito a essa questão de preferência da idade, da cor, do sexo. Não vou me ater a isso, porque isso é muito particular. Isso faz parte do jogo. É assim que funciona, o ser humano é dessa maneira, ele é seletivo, a grande maioria é seletivo, por isso que são de 8 a 10 pretendentes que não se encaixam com os 8 a 10 crianças que estão ali aptas a serem adotadas. Tudo bem, não vou me ater a esse detalhe. A única coisa que eu vou falar é a seguinte: cuidado com a questão do tal do TDAH. Esse transtorno de déficit de atenção vem praticamente no laudo de absolutamente todas as crianças, e eu vou novamente bater o martelo e dizer o seguinte: cuidado com este laudo, porque normalmente é muito mais fácil você dizer que uma criança tem o problema A, o problema B ou o problema C e entupir essas crianças com medicação para que elas se acalmem, do que dar a atenção devida
do que disponibilizar o seu tempo, o seu conhecimento, a sua união de vida com essas crianças, do que. Mas isso é importante que eu diga que acontece no sistema. Lá no sistema. A grande maioria dessas crianças, quando sai desse sistema, quando encontra de verdade um local, uma família amorosa, uma família que tenha essa disponibilidade de tempo, esse quadro muda. Na grande maioria das vezes. Tirando, não quero dizer que não existam quadros clínicos. Sim, existem quadros clínicos, graves inclusive, mas não são todos. Não são todos. Esse filtro que o sistema faz com essas crianças deveria melhorar. Deveriam ter mais disponibilidade de tempo para apreciar melhor esses quadros, para desenvolver melhor essas crianças. Não tem como, eles são crianças, são jovens que já passaram por situações gravíssimas de negligência e tiveram que, por bem ou por mal, aprender a se defender. São mais arredios? Sim, podem ser. A vida nos ensinou dessa maneira, a serem mais ligados, a serem mais espertos, a encontrarem caminhos para até mesmo sobreviver. Então não vamos julgar essas crianças e colocar elas todas num padrão, naquela situação onde eu já tenho vários vídeos onde eu falo sobre o padrão. Não vamos padronizar exatamente todas as crianças iguais. As crianças não são iguais, os lares não são iguais, os profissionais não são iguais. Cada local tem a sua maneira de trabalhar. Então, sim, as crianças são mais ligadas. Acredito que sim, a vida fez com que eles fossem assim. Mas eles buscam por um momento de calmaria? Duvido quem não quer. Duvido quem não goste de um momento de calmaria e de muito amor. E é para isso que nós estamos aqui, para conversar muito sobre esse tema, para dialogar, para trocar ideias. Aguardo de vocês sugestões para dar sequência nesses vídeos trimestrais que são feitos aqui no canal, com o conteúdo que vocês gostariam que a gente conversasse. Principalmente eu gostaria também que vocês deixassem o seu like e os seus comentários. Comentem mais comigo. Vamos trocar mais informações, vamos atrás de assunto, vamos atrás de soluções talvez. Por que não? Nós podemos chegar a um ponto onde teremos novas ideias. Quanto mais cabeças pensando no assunto, quanto mais nós conversarmos sobre o tema, menos preconceito haverá, menos problemas terão. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Um feliz 25 de maio para todos, o Dia Nacional da Adoção, e que busquemos por muito mais amor com os nossos filhos, com a nossa família e na nossa vida. Forte abraço e até o próximo.